Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, nesta noite. Pai, tudo que nós formos fazer nesta noite, Senhor, será único e exclusivamente para louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Queremos te pedir, Senhor, que a presença do Espírito Santo esteja conosco nesta noite, nos ajudando, Senhor, a expressarmos tudo aquilo que o Senhor quer expressar para, Senhor, a cada um de nós, que possamos, Senhor, compreender, Senhor, através do nosso intelecto e através do nosso coração, Senhor, qual é a Tua vontade para nossas vidas. Nos direciona, Senhor, e nos ajuda para que nós possamos viver, Pai, cada dia mais segundo a Tua vontade. Que cada dia mais venhamos a aprender, Senhor, a amá-lo, Senhor, como o Senhor tem que ser amado. E cada dia mais, Senhor, possamos, Senhor, odiar o pecado e tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Esteja conosco nesta noite, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quero dizer que é uma satisfação, sabe, poder estar dando essa aula para vocês. Está mais uma noite, né, fria, né, uma noite que às vezes não é muito propícia as pessoas saírem de casa, mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui. A princípio, nós vamos dar uma recapitulada do que nós estudamos a semana passada, né, e vamos já entrar em alguns assuntos novos que nós não conseguimos acabar a semana passada. A nossa aula, ela é bibliologia, só que antes de entrar na bibliologia, a gente está dando uma aula de introdução à teologia. E eu quero dizer assim, que tudo que nós formos falar aqui na frente, eu e o Diogo já conversamos, nós vamos tentar falar o mais simples e o mais devagar possível, porque a nossa intenção não é correr, a nossa intenção é que cada um de nós venhamos a crescer no entendimento e na compreensão da palavra de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida no meio da aula, ergue a mão, sem problema nenhum, a gente para, tenta conversar sobre a dúvida e aí a gente dá prosseguimento, tá? Nós estamos todos aprendendo aqui, então se o irmão tiver uma dúvida ou a irmã tiver uma dúvida, não se acanhe de pedir para parar, explicar de novo ou tirar uma dúvida sobre alguma coisa, que é a intenção do Senhor. Que a intenção nossa é essa mesmo, é tirar dúvidas, esclarecer e a gente poder crescer no conhecimento. Todos têm essa folhinha, que é a folhinha da semana passada? Tem, né? Então nós vamos estar dando uma recapitulada na lição da semana passada, né? E vamos já entrar em alguns assuntos novos. Então, nós vamos, uns 15, 20 minutos mais ou menos, nós vamos dar uma recapitulada do que nós vimos a semana passada, tá? A aula, ela se chama Introdução à Teologia. Uma coisa que eu falei na semana passada, que a gente vai aprender, quando a gente estiver estudando, a gente vai aprender uma coisa. Tem muitas expressões difíceis, né? Quando a gente fala de teologia, aí tem muitas expressões, né? O Diogo gosta de, às vezes, falar algumas expressões, né? Teológicas. E aí, às vezes, fica aquela dúvida, por que usar, às vezes, expressões tão difíceis, se a gente, às vezes, pode usar palavras mais simples? É porque, assim, irmãos, a teologia é uma ciência. E por ser uma ciência, cada expressão ela tem um significado bem específico, né? Então, quando a gente usa a expressão às vezes um pouco difícil, que nem teologia, né? Por que a gente usa a palavra teologia, né? Em vez de uma outra palavra mais simples, né? Que tem ensino, estudo. Por que a gente usa teologia? Porque essa palavra ela vai ter um significado mais correto. Cada vez que os irmãos estão estudando, eu sei que aqui deve ter pessoas de vários níveis, né? Uns que não têm nenhum contato com teologia, outros que já teve um pouco, outros que já teve um pouco mais avançado.
Então a gente vai tentar falando a princípio de uma forma simples, né? Usando as expressões e quando os irmãos já tiverem estudado durante bastante tempo, né? Que a gente tiver avançado no curso, os irmãos vão ver que as expressões elas são necessárias, as palavras difíceis são necessárias, porque cada uma delas tem uma função bem específica dentro de uma frase, né? Dentro de um contexto. Então por isso que a gente usa algumas palavras difíceis, né? Como foi falado na semana passada. O que é teologia? Teologia é uma palavra grega que ela tem a junção de duas outras palavras, né? Que é theos. Theos pode significar Deus, né? O nosso Deus, ou pode significar uma divindade, uma outra divindade. Dentro do contexto da Bíblia ou de algum livro, a gente vai saber se ela está falando de Deus ou se está falando de outra divindade. Dentro de um contexto, né? Dentro de uma frase, a gente vai saber. Então, Theos significa Deus e a outra parte é Logos. Aí junta Theos e Logos, forma a palavra teologia. E Logos significa estudo, significa palavra, né, uma reflexão. Nós temos algumas razões, né, eu acho que os irmãos lembram, algumas razões para estudar teologia, porque muita gente fala assim, eu não preciso de teologia, né, porque Deus revela, teologia esfria o crente, né, e quando eu comecei, quando eu fui para a igreja, eu sempre tive vontade de estudar, nunca, eu acho que já era um chamado que estava no meu coração de estudar. E quando eu comecei a ir para a igreja, uma vez eu estava conversando com o irmão, e aí eu peguei isso para o irmão assim, eu falei, irmão, e eu era bem novo convertido. Eu falei assim, a gente precisa interpretar a palavra de Deus, né? E esse irmão era um irmão já velho, pregador, né? Da palavra de Deus. Ele falou, irmão, a palavra de Deus a gente não interpreta, a palavra de Deus a gente obedece. Aquilo veio no meu coração assim, sabe, que com uma palavra forte assim, né? Vindo daquele irmão. E eu pensei, eu falei, é mesmo, né? Por que a gente tem que ficar estudando a palavra de Deus? Se a gente tem que obedecer. Mas, aí depois de algum tempo, aí eu continuei estudando e aí eu entendi por que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Porque para a gente obedecer, a gente tem que entender. A gente não pode obedecer algo que a gente não sabe. A gente vê uma placa, por exemplo, placa de trânsito. Aquela placa está lá, ela está sinalizando alguma coisa. Mas se eu não souber interpretar o que aquela placa está dizendo, como é que eu vou obedecer? Então a gente tem necessidade sim, sabe? Às vezes a gente espiritualiza muito, né? Que Deus ele vai revelar, né, o que a gente precisa saber, mas muitas vezes não é dessa forma não. Deus ele revela, né? Porque a gente tem a parte espiritual e tem a nossa parte do estudo. Né? A gente vai ver vários versículos que são mandamentos para que a gente estude. Então a gente tem necessidade de estudar, né, a teologia. O que é teologia? Teologia é tudo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente diz a respeito de Deus. Quando a gente começa a articular alguma coisa sobre Deus na nossa cabeça, a gente está fazendo teologia. Como diz alguns pastores, né, alguns professores, eles dizem assim, todo mundo faz teologia, porque quando você vai para a igreja, e aí na igreja você começa a ouvir, né, pregação, você começa a ouvir, você participa de uma escola dominical, ali você já está fazendo teologia. Agora a grande questão, que tipo de teólogo você ou eu vamos ser? Que tipo de teologia a gente vai aprender? Porque existe o bom teólogo e o mau teólogo. Existe a boa teologia e a má teologia, né? Então, a gente tem que fazer uma escolha, né? Que tipo de teologia? Quando a gente está na igreja, a gente não tem opção. A partir do momento que você está na igreja, você não tem opção. Você vai fazer teologia. O que é a teologia que eu falei? É o estudo a respeito de Deus. É o discurso a respeito de Deus. Então, quando você está na igreja, querendo ou não, você vai fazer teologia. A escolha nossa é ser um bom teólogo ou um mau teólogo, né? Fazer uma boa ou uma má teologia. Teologia é também uma arma contra a idolatria, porque
tudo aquilo que a gente cria no nosso coração, ele pode se tornar uma idolatria, né? Às vezes a gente acha que idolatria é só coisas visíveis, né? Mas não é. Idolatria é tudo aquilo que a gente cria no nosso coração e que muitas vezes até nos afasta de Deus. Em vez de nos aproximar, a idolatria normalmente nos afasta de Deus. Então, quando a gente faz teologia, a teologia tem a tendência de nos ajudar a destruir os ídolos que nós colocamos no nosso coração. A teologia nos ajuda a ter uma noção mais perfeita de quem é Deus. Porque quando a gente não tem uma noção de quem é Deus, a gente começa a criar o nosso próprio Deus. A gente lê a Bíblia de qualquer forma, a gente tem um entendimento de qualquer maneira, e aí aquele Deus que nós vamos criando no nosso coração não é o Deus da Bíblia, é o Deus nosso, é o Deus que nós criamos no nosso conceito, né? Então, quando a gente faz teologia, ela nos ajuda a destruir muitos ídolos que estão no nosso coração. A teologia tem ao mesmo tempo um alcance divino e um alcance humano, né? O alcance divino nos ajuda a entender as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, e ao mesmo tempo o alcance humano, que é o alcance das coisas físicas. A teologia nos ajuda a entender o que a Bíblia fala conosco a respeito de como a gente tem que tratar o inimigo, como que eu tenho que tratar a minha esposa, o meu marido, o filho, ou o vizinho. Então, ela vai tratar com a dimensão espiritual, né? Falar sobre anjos, falar sobre demônios, falar sobre Deus, e vai também tratar no campo físico, né? Esses dois campos. Então, vai tratar com o eterno e o temporal. A teologia nos ajuda a entender, né, a eternidade passada, né, antes da gente vir para o mundo, como que as coisas foram criadas, como que Deus deu origem às coisas, e a eternidade futura, que é como vai terminar a nossa história aqui nessa vida, né? A gente pega o livro de Gênesis, ali está falando sobre criação, sobre o começo, e aí quando a gente chega lá no Apocalipse, já está falando sobre o final, sobre o fim das coisas. Então, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra como começa a história e como a história vai terminar. E a teologia nos ajuda a entender essas coisas atemporais e as coisas temporais. Ela vai lidar com essas coisas da eternidade passada, da eternidade futura, e vai nos ajudar a entender a nossa vivência, como que nós temos que viver enquanto nós estamos aqui na Terra. As esperanças, né? Uma coisa interessante, que nessas aulas que o pastor está dando dele terça-feira, que eu comentei com ele, eu fiquei surpreso do nível de ensinamento que o pastor trouxe na terça-feira, que foi muito bom. Irmãos, quem não pôde vir perdeu uma excelente aula que o pastor deu na terça-feira. Foi uma coisa divina. Agora, o que ele está falando nas terças-feiras, né, sobre depressão, né, sobre doenças na alma, a Bíblia vai nos ajudar também nessa compreensão. Então ela vai falar de coisas atemporais, mas ela vai falar da nossa vivência aqui na Terra, nessa vida, né, no nosso cotidiano. E isso, quando a gente começa a entender o que a Bíblia fala conosco, a gente consegue sofrer menos. Que nem assim, quando a gente pensa sobre a morte, né, cada um de nós aqui, cada um pensa sobre a morte. Um dia, cada um de nós vai descer a sepultura, se, né, não tiver o arrebatamento da igreja. Cada um de nós vai descer a sepultura. Imagine como que vai ser o dia que nós não estivermos mais sobre essa terra. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa do dia que nós dermos o último suspiro em cima dessa terra? Né? O ateu, ele acha que quando ele der o último suspiro, acabou, não vai existir mais nada. O que ele tem que aproveitar é enquanto ele está aqui, né? O espírita, ele acredita numa reencarnação, que ele morre, e aí, se ele for uma pessoa perversa, ele vai voltar numa outra vida para sofrer mais, vai ir purgando os pecados que ele teve, as coisas ruins que ele teve. E nós, cristãos,
que nós pensamos a respeito depois desse último suspiro em cima dessa terra? Então, quando a gente se aprofunda e a gente entende o que a Bíblia fala para nós, o que vai ser depois dessa morte, a gente sabe que a gente tem uma esperança. A gente não entra em desespero, como muita gente entra em desespero imaginando a morte, né? Então, aí a teologia vai nos ajudar a pensar nas coisas atemporais e nas coisas temporais, né? A gente viveu uma vida, mesmo com lutas, com sofrimentos, né, com percalços, sem desespero, sem perder, né, a noção das promessas que Deus tem, né, daquilo que Deus tem para nós. Embora seja verdade que a teologia sozinha é sem vida e árida, a vida espiritual, a vida sem uma estrutura de conhecimento, é ineficaz e inútil para propósitos práticos. Então, quais são as duas estruturas que nos sustentam como cristãos? É a parte espiritual, né? Aquela parte que a gente ora, que a gente lê a Bíblia, que a gente jejua, que a gente vem para a igreja, e a parte que a gente tem que buscar o conhecimento, que a gente tem que usar o intelecto. Às vezes, eu vejo assim, pessoas criticando, né, que o estudo ele esfria o crente. Mas imagine uma coisa, segundo a ciência, a pessoa mais inteligente, assim, aquelas pessoas um pouco mais avantajadas no conhecimento, ela usa 10%, um pouco mais de 10% do cérebro, um pouco mais. As pessoas mais comuns usam bem menos do cérebro. Agora, quem foi que deu cérebro para o ser humano? Quem deu a capacidade de raciocínio? Quem deu a capacidade de pensar, de articular pensamentos e chegar nesse estágio que a ciência chegou? Quem foi que deu isso? Foi o diabo, será? Foi Deus, né? Ele deu essa capacidade para a gente, e a gente, quando está muito inteligente, a gente usa 10%. Por que a gente só usa 10%? Porque o pecado que entrou na humanidade nos tirou essa capacidade de raciocínio, de pensar. E quando a gente faz teologia, a gente está buscando fortalecer justamente essa parte que nos foi roubada pelo pecado. Quando a gente estuda um pouquinho mais aprofundado a palavra de Deus, a gente está tentando resgatar justamente isso que o pecado nos tirou. Então, quando a gente estuda, a gente está tentando resgatar aquilo que Deus nos deu, né? Que foi a capacidade de raciocínio. Então a gente não pode só estudar, esquecer a parte de espiritual, de oração, de jejum, né? Mas a gente não pode ficar só também na oração, no jejum e não se aplicar ao estudo. Não existe uma coisa ou outra, é as duas coisas. A gente precisa das duas coisas para a gente ter uma vida espiritual saudável, sadia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então aqui era uma igreja super espiritual, né? A igreja de Corinto, mas que vive uma vida carnal. 1 Coríntios 14, versículo 20, diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então a própria Bíblia, aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que a gente seja adulto. O que significa ser adulto no conhecimento? É crescer no conhecimento, né? É deixar de ter uma vida superficial, rasa, e crescer, né, no conhecimento. Então aí eu coloco aqui teoria, que é o conhecimento. A teoria sem a prática é coisa inútil. Se você só tem a teoria, mas você não tem a prática, a vivência, isso é inútil. Agora, a prática sem a teoria é ativismo sem direção.
Tem muita gente que faz a obra de Deus, né? Faz um monte de coisa, mas não tem conhecimento, não para aprender. Ele pode ser uma pessoa super ativa na obra, faz um monte de coisa, mas ele é uma pessoa que ela não que não tem o conhecimento. Ele vai fazer e vai errar muito, mesmo sendo uma pessoa ativa na obra, né? Outros não, outros buscam muito conhecimento, muito entendimento, mas não se aplica à atividade, né? Então as duas coisas têm que funcionar junto, né? Tanto conhecer como praticar. Eu falei sobre os níveis da teologia, né? Que é o primeiro nível. Isso aqui tem na folhinha de vocês. O primeiro nível da teologia é a teologia popular, né? Que é aquela teologia que fica só no conhecimento superficial. E aí essa teologia popular, ela sempre se pega com clichês, né? Alguns dos clichês que às vezes a gente ouve dentro da igreja, como se fosse palavra de Deus, né? Às vezes a gente até fala assim: não, está lá escrito lá na Bíblia, né? Alguns dos clichês que eu falei semana passada aqui quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Essa é uma frase muito falada na igreja, mas que não está na Bíblia. A Bíblia ela não fala isso. A gente tem algumas verdades, né? Que ela às vezes ela pode funcionar, mas ela pode também não funcionar, né? Porque o que eu tinha falado na semana passada, quando a gente faz teologia, a gente vai aprendendo uma coisa: a gente só fala aquilo que está na Bíblia, procura, né, na verdade, falar só aquilo que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, a gente fica imaginando: poderia ser isso, deve ser isso, mas quando a gente faz uma boa teologia, a gente não traz isso para a igreja, o que pode ser, o que poderia ser. A gente traz aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso, então a gente fala. A Bíblia não fala isso, a gente se cala, a gente também não fala. Então, aí tem vários clichês. Isso é a teologia popular. O segundo, o cair é do homem e o levantar é de Deus, né? Muita gente vai falar isso como se estivesse dentro da Bíblia, algum versículo aí, alguma passagem da Bíblia está escrito isso, mas não está. É uma coisa que muitas vezes os pregadores, né, para dar respaldo naquilo que ele está pregando, costuma dizer assim: segundo o historiador fulano. E aí quando você vai ver, o fulano não é um historiador, ele é um contador de história. Ele conta a história, nas pregações dele ele usa às vezes ilustrações. O que é um historiador? O historiador é uma pessoa que ele estuda, tudo que ele fala, ele tem embasamento. Ele foi lá no livro, leu, ele buscou, ele pesquisou, ele se aprofundou. Então ele é um historiador. Mas o que a gente vê muitos pregadores falando sobre ser, segundo o historiador, ele não está falando do historiador, ele está falando do contador de história, alguém que gosta de contar histórias, né? Esse é o nível da teologia popular, quando a gente começa, né, na igreja. A gente já vai, quando a gente entra na igreja, tudo para a gente é novidade, tudo a gente aceita como verdade. Mas a teologia nos ensina que a gente tem que sair desse nível da teologia popular e ir para o segundo nível, que é o nível da teologia leiga. E o que é a teologia leiga? A teologia leiga surge quando os cristãos, quando o cristão comum começa a refletir e questionar os clichês e as lendas da teologia popular, na tentativa de examinar e entender a sua fé, para que a teologia popular, para a teologia popular, essa atitude reflete a diminuição da espiritualidade, quando a realidade, o teólogo leigo ajuda a comunidade cristã a rever as suas ações e suas crenças e ter uma fé mais madura e racional. Então, o que é o teólogo? Primeiro vem a teologia popular, depois a gente passa para a teologia leiga. O que é o teólogo leigo? É aquela pessoa que se interessa pelos assuntos da Bíblia. Ele não se contenta apenas em ouvir uma pregação, né? Ele não se contenta apenas em ouvir os clichês, né, dito em cima do púlpito. Ele começa a buscar conhecimento, ele começa a pegar essas bíblias de estudo
né, tem essas notas de rodapé, ele se interessa de ler essas notas de rodapé, ele se interessa de comprar um livro que fala sobre algum assunto e ele vai pesquisar. Ele não se contenta apenas em se alimentar com o que as pessoas dizem, ele tem curiosidade para ver o que a Bíblia também está falando, né? Então esse segundo nível é o do teólogo leigo, aquele que estuda, né? ele busca o conhecimento porque ele tem curiosidade de conhecer mais. Aí 1 Coríntios capítulo 14 versículo 5 diz assim, ó: e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que falar línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Atos 17, 10 e 11 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então o que Atos 17, versículo 10 e 11, o autor aqui, Lucas, ele diz, ele faz um elogio que Paulo chega na cidade de Bereia para pregar, e quando Paulo prega naquela cidade, eles recebem, aqui fala, de bom grado eles receberam com alegria, com satisfação a palavra. Mas aí eles foram lá na Bíblia examinar para ver se era conforme Paulo falava que estava pregando, né? Então esse nível já é o nível do teólogo leigo, aquele que ouve e ele quer buscar saber se realmente é conforme está sendo falado. O terceiro nível da teologia é o nível ministerial. Irmãos, até aqui, tem alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode falar. A gente esclarece alguma coisa e a gente continua. Até agora está dando para entender? Então, o terceiro nível da teologia é a teologia ministerial. Através do estudo formal, do conhecimento básico dos idiomas bíblicos e o uso de concordâncias e comentários, os ministros, professores de EBD, pregadores e evangelistas passam a construir e fazer parte da teologia ministerial, fazendo cursos básicos e introdutórios com auxílio de professores. O terceiro nível da teologia que a gente vê aqui é a teologia ministerial. Essa teologia ministerial qual que é? É aquela que o teólogo ele parte para fazer alguns cursos. Ele tem aulas com alguns professores, né? Às vezes pela própria internet hoje em dia, né, a gente tem uma arma super poderosa, né, para o ensino, que é a teologia. Às vezes eu assisto algumas aulas de teologia na internet, tem aulas excelentes, assim, às vezes que a gente não consegue, às vezes tem cursos que a gente faz aí que a gente não tem o nível de algumas aulas que a gente encontra na internet. Mas aí o teólogo ministerial é esse que é o nível do professor de escola dominical, é um pregador, é um evangelista, que ele vai estudar com alguns professores para aprender de uma forma mais profunda. O quarto nível de teologia é a teologia profissional, que é o mestre. Esse aqui já é o mestre. É preciso que haja uma fonte que supra as necessidades reflexivas, tanto dos teólogos leigos quanto dos teólogos ministeriais. Tais fontes são os seminários teológicos, os livros e os artigos que trazem informações concisas e coerentes. Quem proporciona todo esse aparato é o teólogo profissional. Portanto, teologia profissional é um instrumento que serve à comunidade cristã, fazendo com que os seus membros e obreiros possam pensar como Cristo. Então, o que é o teólogo profissional? É aquele que ele faz um estudo mais aprofundado, sabe? Ele faz uma faculdade teológica, né? Ele se aprofunda, ele gasta anos estudando, se preparando realmente. Para quê? Para ensinar o teólogo ministerial e o teólogo leigo